Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Independente da hora que você está assistindo esse vídeo, é um prazer estar falando contigo nesse momento. Hoje nós estamos gravando aqui o vídeo da pregação do culto do último domingo, né? No último domingo nós tivemos um probleminha na nossa transmissão, alguns problemas técnicos, e eles já estão sendo resolvidos. Eu acredito que no próximo domingo a gente vai conseguir fazer a transmissão ao vivo. Mas no último domingo, infelizmente, não foi possível. Então, por isso que estou gravando nesse momento, então, a pregação do último culto. E antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma oração. Então, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar juntos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, por esse dia, pela oportunidade de estar compartilhando a tua palavra com essa comunidade que eu tanto amo, Senhor, e que o Senhor tanto ama também, Deus. É, Te peço por esse momento de gravação de vídeo, Senhor, que dê tudo certo, que esse vídeo de fato grave direitinho, Senhor. E também pelo momento que as pessoas vão estar assistindo, Senhor, que chegue nas pessoas da tua vontade, Pai, e que elas possam também refletir na tua palavra, Senhor, e aprender contigo, Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, para quem não sabe ainda, eu e a Mirelle, nós estamos indo embora. Nós estamos indo para a Holanda no dia 4 de julho como missionários de uma instituição chamada Labri. E nesse último mês eu vou estar fazendo uma série de pregações sobre a temática da vida eterna. Então, eu convido vocês a estarem presentes no culto ou aqui via online para acompanhar essa série de pregações de algumas coisas que Deus tem falado comigo através da sua palavra e através de alguns momentos também de oração. Será um prazer ter vocês junto em cada um desses momentos. E a série de pregações que está começando hoje, ela nasceu de um momento bem interessante, né? A gente ficou sabendo há pouco tempo que estaria indo então para a Holanda, né? E o nosso visto foi aprovado e tudo mais. E eu numa conversa com um amigo muito próximo, eu estava conversando com ele sobre essa questão de estar indo embora, e ele falou uma coisa muito interessante, assim, que no momento eu concordei em partes, não completamente, porque algo na fala dele me incomodava. Ele falou o seguinte: ele disse algo como assim, a gente precisa se ver algumas vezes antes da tua ida, porque depois, né, como vocês vão estar morando longe, do outro lado do mundo, eu não sei quantos encontros a gente ainda vai ter. Né? A frase dele foi um tanto quanto dramática, né? E pensando na finitude da vida e tudo mais. A fala dele ficou me incomodando por alguns dias e eu não sabia exatamente por quê. Algo na afirmação dele não parecia estar no lugar certo. De fato, né, a gente se ama e a gente gosta de estar na presença um do outro, né? Como qualquer amigo que a gente tem, qualquer pessoa que a gente gosta de estar na presença e a gente precisa encontrar o máximo de tempo para isso, né? Só que algo ali do que ele falou não me parecia certo. Alguns dias depois, eu entendi o que me incomodava. Era o fato dele não saber quantos encontros a gente ainda tem. Isso é algo interessante, porque num primeiro momento eu concordei com ele, né? Só que essa não deveria ser uma preocupação, não deveria ser um medo de alguém que crê em Cristo. Porque se Cristo, né, se eu creio em Cristo e creio que Ele é o próprio Deus e ressuscitou dos mortos no terceiro dia, eu também creio na vida eterna prometida por Ele em João 11:25, onde Ele afirma: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Sendo assim,
Por que que eu temeria não ver mais os meus amigos crentes? Nós estaremos reunidos na eternidade. Nós e aqueles que vieram antes e depois de nós, estaremos reunidos na eternidade um dia. E o que me incomodou mais ainda nessa questão é o fato desse amigo já ser um crente, já crer em Cristo. E isso é algo muito interessante, porque ficou claro que ele, assim como muitos de nós crentes, crê com a cabeça, com a racionalidade, mas talvez ainda não crê com o coração. Eu já passei por isso. E talvez alguns de vocês já passaram por isso ou estejam passando por isso. Quando momentos de dificuldade ou de dúvida aparecem, o coração é tomado pelo medo ou pelo desespero. Quando você descobre que tem uma doença grave, ou que um dos seus amados tem uma doença grave, quando algo dá errado, quando você se vê em um beco sem saída, nesses momentos fica claro que, mesmo crendo racionalmente, talvez você ainda não crê com o coração. E, gente, eu não quero de maneira alguma diminuir essas dificuldades. Eu não estou diminuindo elas. Eu não estou dizendo que elas não importam. Eu não estou dizendo que elas são coisas pequenas. A morte de uma pessoa que a gente ama nos causa tristeza. Eu já fiquei triste, já sofri por pessoas próximas a mim que morreram, ou que tiveram uma doença, ou que, sei lá, por algum motivo, foram tirados de nós cedo demais. Eu já sofri por dúvidas quanto ao futuro, quanto, sei lá, a questão da própria fé. Mas o que eu quero trazer aqui é que quem crê com o coração, o que aparece também é a esperança. Também é a esperança de que, mesmo que a gente morra, a gente vai estar juntos na eternidade. E é sobre isso e algumas outras coisas que eu quero falar com vocês nesse momento. Hoje, então, eu vou falar sobre a jornada de Israel até a Terra Prometida e todas as implicações disso. Como o povo precisou ser purificado antes de poder entrar na Terra e como isso pode ser relacionado com a nossa própria jornada para a vida eterna. No entanto, a gente precisa ter muito cuidado para não pregar uma salvação por obras. Fazer a conexão com Romanos, né, que a gente pode ver, a gente vai ver Romanos, na verdade, na nossa terceira pregação, mas fazer essa conexão é muito importante nesse processo. A salvação, ela é graça de Deus, assim como o nosso aperfeiçoamento acontece pelo Espírito Santo. Deus já nos salvou na cruz, assim como já havia libertado o povo da escravidão. O assunto aqui não é a salvação em si, mas o caminho, a jornada que a gente passa entre a salvação e o reino, entre a libertação e a terra prometida. O que precisa ficar claro aqui é que a nossa esperança na realidade do reino de Deus deve produzir em nós uma nova maneira de viver nesse mundo. Assim como Josué e Caleb, que a gente vai ler mais adiante, demonstraram grande fé no Senhor, a nossa vida aqui deve refletir que já somos salvos e estamos sendo preparados para sermos verdadeiros cidadãos do reino de Deus. Assim, a nossa vida aqui, ela precisa refletir essa esperança profunda no Senhor. E, gente, como eu tô gravando aqui em casa, eu tô tomando um chimarrão, então não vou pedir desculpa por estar tomando um chimarrão. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 15, versículos 22 a 27. E eu vou ler aqui para vocês, mas vocês podem acompanhar nas suas casas também. Em seguida, Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Caminharam pelo deserto por 3 dias sem encontrar água. Quando chegaram em Mara,
descobriram que a água lá era amarga demais para beber. Por isso, chamaram aquele lugar de Mara. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. O que beberemos? Perguntavam. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou o pedaço de madeira na água e ela se tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma para provar a fidelidade do seu povo. Ele disse: se ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo os seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que eu enviei para o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois que eles saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim, onde encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali, junto às águas. Gente, lendo essa passagem, eu quero frisar alguns pontos nela, né? Primeiro é o versículo 26. E ele disse: se ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo aos seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que eu enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. É importante a gente marcar esse versículo, tá bom? Também um fato muito importante nesse texto. Eles tinham recém saído do Mar Vermelho, caminharam por 3 dias e não encontraram água. Aí aconteceu esse ponto, tá bom? Nós vamos voltar a isso daqui a pouco, mas agora eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro de Números. Números 14, versículos 1 a 12. 14, versículos 1 a 12. Gente, aqui nessa passagem que a gente vai ler agora, é importante a gente ter bem claro uma coisa. O povo, que ali na passagem de Êxodo tinha passado 3 dias desde que eles tinham atravessado o Mar Vermelho, agora aqui se passaram 2 anos. Então eles estão há 2 anos caminhando no deserto. E aqui eles estão no limite da terra prometida. Eles vão entrar na terra prometida. Tá ali. Eles conseguem enxergar ela com os olhos deles. E Deus manda Moisés separar 12 pessoas, 12 espiões, para mandar para a terra prometida e voltar com as notícias dessa terra. Né? O que eles encontraram lá. Moisés manda essas 12 pessoas e 10 dos 12 voltam com notícias ruins, mas 2 voltam com notícias boas. As notícias ruins desses 10 era que nessa terra já viviam outros povos, e esses povos eram muito mais fortes do que eles. As notícias boas eram sobre a própria terra, né? Dizendo, olha, uma terra boa, uma terra que tem frutos muito bons, muito grandes, tem água, tem belezas e tudo mais, né? Então nós vamos ler agora esse capítulo 14, 1 a 12. Então, toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, eles diziam. Por que o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate?
Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor a gente voltar para o Egito?" E disseram uns aos outros: "Vamos escolher um novo líder para voltar ao Egito." Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. Dois dos homens que tinham feito reconhecimento da terra, Josué e Calebe, rasgaram as suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: "A terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel, com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles são tão indefesos. Eles não têm quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles." Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Calebe. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas. E o Senhor disse a Moisés: "Até quando esse povo me tratará com desprezo? Será que eles confiarão em mim em algum momento? Mesmo depois de todos os sinais que eu realizei entre eles? Eu os deserdarei e os destruirei com uma praga. Então farei de você um povo ainda maior e mais poderoso que eles." Gente, nós vamos voltar para essas duas passagens logo mais. Mas durante essa série de pregações, nós vamos falar sobre a vida eterna e o reino de Deus. Talvez a ordem das pregações não faça muito sentido, porque a gente vai falar especificamente da vida eterna nas próximas semanas. Hoje, no entanto, nós vamos falar sobre a jornada até a vida eterna. E uma coisa que eu sempre achei interessante é o fato de que, aparentemente, existe um espaço de tempo relativamente grande entre a nossa salvação e a nossa entrada no reino de Deus, na vida eterna. Para alguns de nós, esse tempo não é tão grande. O bandido crucificado com Jesus, por exemplo, ele foi salvo e algumas horas depois ele já estava com Jesus no paraíso. No entanto, para a maioria das pessoas, nós temos algumas décadas após a salvação. Por exemplo, uma pessoa que é convertida aos 20 anos de idade, esse tempo de espera pode durar de 70, 80 anos, quem sabe. Mas por quê? Por que não vamos direto para o céu, para o reino de Deus, logo após o momento dessa salvação? Por que a gente precisa continuar vivendo nesse mundo mais alguns anos ou décadas? E a pergunta mais importante é: o que fazer durante esse tempo? Os dois textos que a gente leu nos dão algumas pistas para as respostas dessas perguntas. O que a gente leu antes no texto de Êxodo foi uma das primeiras coisas que aconteceram após a libertação do povo das garras do Egito. O povo tinha sido escravo do Egito por 400 anos. E ele foi liberto por Deus e cruzou o Mar Vermelho para ir em direção à Terra Prometida. Essa terra foi prometida por Deus a Abraão, a Isaque e a Jacó séculos antes. E depois disso, o povo ainda não tinha desfrutado dos frutos dessa promessa. A terra prometida era descrita como uma terra que mana leite e mel em abundância. É uma terra onde não tem fome, uma terra que tem abundância para provisão, né? Aponta para a provisão de Deus. Logo, se essa terra é uma terra dada pelo Senhor e onde Ele provê
tudo o que esse povo precisava. Ela é uma terra onde Deus é rei. Ela é uma espécie de reino de Deus. Ele mesmo fala que quer que Israel seja um reino de sacerdotes, uma nação santa, conforme a gente vê em Êxodo 19:6. Já no texto de Números, nós nos deparamos com esse momento que é ao mesmo tempo fascinante e triste. Josué e Caleb entenderam quem Deus é. Os outros espias não. Eles tiveram o mesmo tempo, passaram pelas mesmas coisas: a escravidão, a saída do Egito, cruzaram o Mar Vermelho, viram o maná cair do céu, presenciaram inúmeros milagres, viram o bezerro de ouro, etc. No entanto, Josué e Caleb entenderam quem Deus é e entenderam quem eles mesmos deveriam ser. Os outros não. E é sobre isso que a gente está falando hoje. O que Josué e Caleb entenderam e o que isso tem a ver com o tempo que a gente tem entre o momento da nossa salvação e a nossa entrada no reino de Deus, e a nossa entrada na terra prometida. O que a gente vê hoje é que esses textos, eles são muito maiores do que eles mesmos. E eles contam uma história que de fato aconteceu e que é real, e eles contam uma história que tem significados para nós hoje. Quando nós somos salvos, nos deparamos com uma vida inteira à nossa frente, independente do tamanho que essa vida ainda tenha. A gente não é levado direto para a terra prometida e, de certa maneira, nos deparamos com um deserto à nossa frente. Ao olharmos para a jornada do povo de Israel, olhamos para a nossa própria jornada até o reino de Deus. E assim a gente pode aprender com essa jornada, com a jornada desse povo. Então, vamos ao significado desses textos para nós hoje. O versículo 26 de Êxodo, que a gente leu anteriormente, diz algo assim: se vocês ouvirem a voz do Senhor e fizerem o que é certo, Ele cuidará de vocês. Né? Ele fala que não vai deixar as doenças que atingiram o Egito atingir eles. Ele vai cuidar de vocês. A promessa de Deus foi uma das primeiras coisas que aconteceram logo depois do povo ter cruzado o Mar Vermelho. Ele cuidará de vocês. O povo havia sido escravo no Egito por 400 anos. E 400 anos sob o domínio de um povo moldaram o povo de Israel. Eles adquiriram alguns costumes dos egípcios, a cultura e até mesmo a religião. Os próprios deuses do Egito estavam infiltrados no povo de Israel, na cultura do povo de Israel. A gente vai ver isso num texto logo mais. Após a sua salvação da escravidão, o povo teria que ainda passar por um processo de reeducação para poder entrar na terra prometida. Eles não poderiam ser o povo de Deus com deuses egípcios. Eles precisavam aprender quem Deus é, qual a vontade de Deus e como seguir a esse Deus. E assim eles aprenderiam quem eles mesmos eram. Deus queria que eles fossem uma nação santa, uma nação de sacerdotes. 400 anos sendo escravos do Egito. Assim como o povo de Israel foi liberto da escravidão e da morte na terra do Egito, nós somos libertos e salvos da escravidão do pecado. Cristo, ao se doar na cruz por cada um de nós, toma sobre si os nossos pecados. Nós somos livres. Ele morreu a nossa morte e ressuscitou. E assim como o povo de Israel adquiriu costumes ruins de quem os escravizava, né, os egípcios, nós adquirimos costumes ruins de uma vida como escravos do pecado.
E assim como Israel teve um período no deserto antes de entrar na Terra Prometida, foram 40 anos no total, nós temos um período semelhante para percorrer nessa vida. E aqui eu não estou falando de número de anos, né, um período de tempo, mas nós temos um período para vagar por um deserto nessa vida, antes de entrar na Terra Prometida. Deus poderia ter simplesmente transportado o povo inteiro de um lugar para o outro, como um passe de mágica. Isso não era problema para Deus, mas ele não fez. E isso tem um motivo. O povo de Israel ainda precisava se tornar o povo de Deus. Os 40 anos no deserto têm múltiplos motivos. Por um lado, e de maneira bem direta, eles são resultado, sim, de uma desobediência do povo. O povo muito facilmente esquecia que Deus era Deus, né? E ele não só os livrou da escravidão do Egito, mas ele é o criador de tudo que há, né? Uma segunda interpretação, não muito distante da primeira, é que o povo de Israel precisava passar pelo tempo do deserto para aprender quem Deus é. Novamente, após 400 anos de escravidão, vivendo muitos dos dos costumes da cultura dos egípcios, o povo de Israel estava distante de ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. O povo precisava passar por um processo de aperfeiçoamento para se tornar o povo que Deus desejava que ele fosse. E para isso, nós temos diversos exemplos. Vamos relembrar algumas coisas. Mesmo depois de terem cruzado o Mar Vermelho, milagrosamente, né, o mar se abre na frente deles e depois se fecha, o povo ainda não confiava em Deus. Em Êxodo 15, no texto que a gente leu, eles acharam que iam morrer de sede. Pensa, Deus abriu o mar na frente deles, fez uma série de milagres no Egito. E eles acharam que Deus abandonaria eles no deserto para morrer de sede. Qual é o sentido disso? Em Êxodo 16 e em diversos outros momentos, eles acharam que morreriam de fome. E aí Deus faz o quê? Manda o maná para eles, ou manda codornas para eles. Em Êxodo 17, eles de novo acham que vão morrer de sede. Quer dizer, Deus abre o mar, mata a sede deles, e passa um tempinho, eles acham de novo que vão morrer de sede. E em cada um desses momentos, o povo questionava Deus e questionava a fidelidade de Deus. Eles diziam: por que Deus nos tirou do Egito para morrer no deserto? Era melhor a vida no Egito e etc. Percebam, esse povo ainda não é uma nação de sacerdotes, ainda não é uma nação santa. Mesmo que fisicamente eles já tinham sido libertos do Egito, da escravidão, os corações deles ainda estavam no Egito. Quando a dificuldade aparecia também o desespero. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a dificuldade aparece na tua vida, como é que é a tua reação? Seja sincero, se você descobrisse hoje que tem uma doença terminal, ou que alguém que você ama tem uma doença terminal, ou morreu em um acidente, como seria a tua reação? Eu confesso que até pouco tempo atrás, as minhas reações eram de desespero. E, gente, de novo, eu não quero diminuir essas coisas. Eu não estou diminuindo essas coisas. Mas se eu creio em Deus, se eu creio na vida eterna, se eu creio na salvação, não é mesmo? Até pouco tempo atrás, e olha que eu já me converti, fui convertido há muitos anos. Mas até pouco tempo atrás, a minha reação era de desespero. Eu simplesmente não conseguia lembrar de Deus no meu coração.
Eu lembrava dele na minha cabeça, na minha razão, mas o meu coração ainda tinha medo. Deus me colocou em um período de deserto para me ensinar a confiar nele, para ensinar que ele é Deus, o criador de tudo que há. E foi isso que ele me ensinou. Não por menos, em vários momentos na Bíblia, eles relembram quem Deus é. O Deus que te tirou da terra do Egito, da terra de escravidão. Nós precisamos ser lembrados constantemente de que Deus é Deus. Nós precisamos aprender quem Deus é. Mas seguindo no texto de Êxodo, a gente percebe um momento em que fica mais claro como o Egito ainda estava no coração do povo de Israel. Em Êxodo 32, quando o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, ele novamente se desesperou. Eles juntam algumas argolas, algumas joias que eles tinham e pedem para Arão fazer para eles um deus, um ídolo, um bezerro de ouro. Os deuses egípcios, para vocês terem em mente, aí não é essa questão do Egito, os deuses egípcios eles eram majoritariamente animais, né? Tinha um gato, tinha um pássaro, um leão, um cachorro, né? Coisas da criação. E o que o povo pediu para fazer? Fazer um bezerro de ouro. O coração do povo ainda estava no Egito. Eles ainda não eram uma nação santa como Deus queria que eles fossem. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os ídolos aos quais vocês recorrem quando estão desesperados? O povo de Israel não só fez um ídolo, e leiam Êxodo 32, é muito interessante. Eles não só fazem um ídolo, mas eles afirmam que esse novo ídolo tirou eles da terra do Egito. Eles dão crédito dessa salvação para um ídolo, para outro Deus que eles mesmos criaram. Para mim, é muito fácil cair na mesma situação. Eu sou orgulhoso, eu preciso confessar para vocês. Quando eu tenho um problema e eu entro no desespero, por assim dizer, se eu não consigo lembrar quem Deus é no meu coração, eu parto para outros ídolos no presente e dou a eles os méritos pelos milagres do Senhor no passado. Por exemplo, pensar que eu consegui fazer algo por mérito da minha inteligência, né? Quando isso foi claramente dado por Deus. O emprego que eu consegui, uma venda que eu fiz, né? Uma enrascada da qual eu consegui sair. Isso é muito forte nas pessoas. Pensar, poxa, ali eu fui muito esperto, ali eu fui muito inteligente, né? Então, eu faço a pergunta para vocês, quais são os ídolos que vocês fazem para vocês mesmos e quais são os méritos que são claramente de Deus que vocês dão para esses ídolos. Mas, gente, vamos voltar ao texto de Números e a gente já está se aproximando do final. Não é por um acaso que Josué e Caleb eles foram escolhidos para liderar o povo depois de Moisés. A confiança deles em Deus, ela superou todos os medos que o povo tinha e ela é inspiradora, né? Como a gente leu antes, eles disseram para a comunidade de Israel: a terra que a gente fez o reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. Não tenham medo dos povos que estão lá. Essa é a grande chave, gente. Assim como os outros 10, Josué e Caleb também viram os outros povos. Eles viram a mesma coisa. Eles viram os outros povos, eles viram os frutos, eles viram que a terra é boa e viram esses povos. Só que qual é que é a questão que fica evidente aqui? Eles sabem quem é Deus. Assim como os outros 10, eles também passaram pelo Mar Vermelho. Também foram libertos da escravidão. Viram um milagre do mar se abrir na frente deles. A sede deles foi saciada por Deus no deserto.
De novo e de novo e de novo. A fome deles foi saciada por Deus no deserto. De novo, de novo e de novo. Dessa forma, ao invés de falar dos povos e da dificuldade que eles encontrariam para entrar naquela terra, eles preferiram olhar para Deus e para as coisas que Deus já tinha feito para eles. Eles entenderam quem Deus é. Eles entenderam quem eles deveriam ser perante Deus. Eles entenderam que Deus já salvou eles antes e salvaria eles de novo, pois essa é a promessa deles. Eu vou cuidar de vocês. É a promessa que Deus faz ao povo, como a gente leu no início dessa pregação. Essa jornada que a gente passa pelo deserto é um processo de nos tornarmos quem Deus deseja que sejamos. E ela não é uma jornada fácil. Por um lado, ela é muito simples. Confia em Deus e viva como quem confia em Deus. Ela é muito simples, ela é muito fácil. E a resposta é sim e não para isso. Ela é simples, ela é fácil, mas ela não é simples, ela não é fácil. Porque os desafios são grandes. A sede que o povo sentiu no deserto é real. A fome que o povo sentiu no deserto é real. O medo que o povo sentiu antes de atravessar o Mar Vermelho é real. O medo que o povo sentiu antes de entrar na Terra Prometida é real. Mas Josué e Caleb viviam como alguém que confia em Deus. Viviam como alguém que sabe quem Deus é, quem conhece Deus. Dessa forma, eles transferem o olhar deles, não para o Mar Vermelho, mas transferem do Mar Vermelho para o Deus que abriu o Mar Vermelho. E diferente do povo de Israel, hoje nós temos alguém que nos ajuda e nos formata para nos tornarmos a nação santa de Deus, a nação que Deus quer. Nós precisamos nos esforçar, sim, com todas as nossas forças. Precisamos lutar para nos tornar o homem, a mulher que Deus um dia, que Deus quer e que um dia vai entrar na Terra Prometida, assim como Josué e Caleb. No entanto, hoje nós temos alguém que nos ajuda, e muito. Então, antes de ler a próxima passagem e finalizar a nossa pregação de hoje, eu gostaria que uma coisa ficasse gravada na nossa mente e também que vai nos preparar para as próximas pregações. A nossa estada nessa vida não é ao acaso. Mesmo que você já tenha sido salvo, porque você já aceitou o sacrifício e a ressurreição de Jesus, a tua vida aqui não é ao acaso. Nós vamos falar sobre outros aspectos da vida aqui nas próximas pregações. Mas o que eu quero que fique gravado hoje é que, assim como o povo de Israel teve um tempo no deserto antes de entrar na Terra Prometida, nós temos um tempo aqui. E assim como o povo de Israel teve esse tempo para se tornar o povo, né, para conhecer Deus, a quem eles tinham talvez esquecido, né, e para ter Deus no seu coração, ao invés dos deuses do Egito. Nós temos esse tempo aqui também para conhecer o nosso Deus e para trocar do nosso coração os ídolos que a gente carrega ou que carregava, né? Mas eu ainda carrego ídolos no meu coração, né? Então, tem esse tempo para trocar, para arrancar esses ídolos do Egito, os ídolos do nosso Egito, da nossa escravidão do pecado, e permitir que Deus entre no nosso coração. Para que quando a gente perceba alguma dificuldade na nossa frente, alguma coisa difícil na nossa frente, a gente ore para Deus e lembre da libertação dele para as nossas vidas. Eu convido vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro de João.
João, capítulo 14. Tá difícil de achar. Achei. João 14, versículos 15 até o 27. E aqui nós vamos ver que pra gente a coisa talvez não seja tão difícil como foi pro povo de Israel. Porque hoje a gente tem alguém que nos ajuda e muito nisso. Então, João 14, 15 a 27. Jesus falando, tá? Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora, e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Eu voltarei para vocês. Em breve, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai. Vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. Eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não os Iscariotes, disse: Por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Jesus respondeu: Quem me ama faz o que eu ordeno. O meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembrem-se, essas palavras não são minhas. Elas vêm do meu Pai, que me enviou. Eu digo essas coisas enquanto ainda estou com vocês. Mas quando o Pai enviar o encorajador, ou Consolador, o Espírito Santo, como meu representante, e ele lhes ensinará todas as coisas e os fará relembrar de tudo que lhe disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Gente, aqui eu quero trazer uma questão bem interessante. Versículo 26, novamente. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Esse caminho para a gente é mais fácil, mais simples do que o caminho do povo de Israel, porque nós temos o Espírito Santo. É Ele quem nos formata. É Ele que, quando nós somos salvos, quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é Ele quem vem a nós e Ele molda o nosso coração. Ele nos ensina, Ele nos lembra dos ensinamentos de Jesus. Por isso a coisa se torna um pouco mais fácil, talvez mais simples para a gente. Nós não estamos atravessando esse deserto sozinhos. Nós não estamos sozinhos indo à Terra Prometida. Deus descia numa nuvem, a Bíblia fala, para o povo de Israel.
Ele ia até o Santo dos Santos. Ele se encontrava com Moisés. E aí Moisés vinha e transmitia o que Deus queria falar para eles. Conosco é um pouco diferente. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele vem falar conosco. Jesus enviou ele para nós, né? O Pai enviou ele para nós. Ele vem falar conosco, para cada um de nós. Não tem um Moisés no meio. É ele conosco. Por isso, gente, coragem nesse caminho até a terra prometida, até a vida eterna. Eu quero fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra, Pai. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo, que nos ajuda nessa jornada, Senhor, que nos carrega nessa jornada e formata o nosso coração e nos faz nos transformarmos na pessoa que tu queres, Deus. Na pessoa que um dia será cidadão, cidadã do reino de Deus, Pai. E nós te agradecemos tanto por isso, Deus. Por isso que eu te peço, Senhor, envia o teu Espírito Santo para as nossas casas, para os nossos corações, Deus, para que ele nos formate, para que ele nos lembre dos teus ensinamentos, Deus. Quando houver a dúvida, quando houver o medo, quando houver aquele momento em que a gente talvez está se entregando para o desespero, Senhor, assim como o povo de Israel, logo após a saída do Egito, se entregando ao desespero, Senhor, que o teu Espírito Santo venha a nós e nos lembre dos teus ensinamentos, e nos lembre quem tu és, Pai. Para que a gente não se entregue ao desespero, mas para que, como Josué e Caleb, a gente seja lembrado de quem tu és, Pai. Em nome de Jesus que oramos, Deus. Amém. Gente, neste próximo domingo, à noite, deixa eu ver no calendário, dia 6, nós estaremos mais uma vez reunidos na igreja para a segunda pregação dessa série. A segunda pregação vai ser, a gente vai falar um pouquinho com o que o reino de Deus se parece. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, é difícil de imaginar o que é esse lugar, como ele é. Mas a Bíblia nos dá algumas pistas e nos fala mais ou menos com o que ele se parece. E a gente vai querer falar sobre isso e eu quero te convidar para estar junto conosco, seja presencialmente, com todos os cuidados, com máscara, com álcool gel, com distanciamento. E quem já foi num dos cultos durante a pandemia sabe que as especificações estão sendo seguidas, ou seja, na sua casa, assistindo pela TV, pelo YouTube, independente. Eu quero te convidar para seguir conosco nessa série de pregações sobre o reino de Deus, sobre a vida eterna. Que Deus os abençoe e que a gente se encontre lá no dia 6. Um abraço.